Irmãos, nós passamos por alguns finais de semana, alguns domingos falando sobre maduros na fé, e nós começamos um novo tema falando sobre curados, né? Até queria indicar um livro aí, não é sobre ele que eu vou ministrar, até compartilhei com as mulheres, né? É um livro que tem me abençoado demais, né? É um livro que tem, de fato, curado o meu coração. Ele chama Corações Curados, né? Isso, é do Diogo Dantas, é um pastor. Ele é excelente, né? Se você quiser, depois eu até mando o link do livro. Ele é muito bom para a nossa vida, Irmãos, é um livro que você começa a ler e eu tenho que parar porque eu quero chorar. Essa é a verdade, porque é de fato curando o meu coração, né? E eu queria começar, né, sobre esse tema, sobre nós sermos curados, né? No que você precisa ser curado? No seu coração. No que seu coração tem sido roubado? As circunstâncias da vida têm feito que o seu coração seja roubado? O que tem feito com que você pare de olhar para o Senhor? Né, eu queria já começar nós lermos ali em Filipenses 1:12. Quero que saibam, irmãos, que tudo que me acontece tem ajudado a propagar as boas novas. Pelo progresso, tem servido para o progresso do Evangelho. Sabe, Paulo é alguém que me inspira demais. Tem hora que eu paro para pensar, eu falo, como que esse homem conseguiu viver tantas coisas? Mas foi alguém curado. Foi alguém que de fato foi curado diante do Senhor. Ele não mediu esforços, mas ele estava lá. Tudo para nós precisa contribuir para o Evangelho. A cura do seu coração é para contribuir no Evangelho. É para que você cresça. Sabe, Paulo passa por tantas coisas e ele estava preso e ele ainda assim fala, tudo é para que o Evangelho seja propagado. Tudo é para que o Evangelho continue sendo falado. Tudo é para que Cristo continue crescendo. É para que o nome dele continue sendo exaltado. Só que as circunstâncias da vida nos tiram disso. As coisas começam a acontecer na nossa casa. E sabe qual é a primeira coisa que a gente faz? Deixa o Senhor de lado. Vem uma doença, uma circunstância e você para de olhar para o Senhor. Começa a perguntar. Vem um divórcio, você começa a se questionar. Vem os problemas financeiros, você começa a deixar que essa circunstância roube o seu coração ali. O seu trabalho, as situações do casamento. Qual é a circunstância que você tem vivido que tem roubado o seu coração diante do Senhor? O que você tem vivido nesses dias? Nós estamos chegando ao meio do ano já. Mas quantas coisas roubou o seu coração diante do Senhor? Tem tirado você da presença. Você não consegue alcançar a maturidade porque o seu coração, as circunstâncias não têm deixado você chegar lá. Eu não sei o que você passa dentro da sua casa, mas eu sei quem é Deus. Eu sei quem Ele é. O Senhor, Ele nunca perdeu o controle de nada, mas o problema é que a gente acha que Deus parou de olhar. E as circunstâncias da vida têm tirado você do propósito, não têm deixado você ser curado. E por muitas vezes nem é de agora, mas é situações lá de trás.
passadas, e até hoje você tem trago com você. Tem dia após dias e você ainda está com as situações lá atrás, essas circunstâncias lá atrás. E isso tem roubado seu coração. Isso tem roubado seu olhar diante do Senhor. Isso não tem deixado você avançar. Queria que você parasse por um segundo e pensasse qual é a circunstância que tem me feito com que os meus olhos não tenham alcançado o Senhor. O que tem me tirado da presença dEle? Qual é a circunstância que tem feito com que eu perca a minha alegria dos dias? Qual é a circunstância que não te deixa mais olhar para uma alegria do que o Senhor tem? Sabe, Paulo podia estar reclamando, mas ele diz, é pelo progresso, é para que Cristo cresça. E, irmãos, uma chuva cai e a gente para de falar do Evangelho. Uma circunstância acontece dentro da sua casa e você para de dizer quem Cristo é sobre a sua vida. Aí você vê a situação acontecer e acha que Deus parou de olhar para você e Ele perdeu o controle. Não, Deus nunca perdeu o controle do mundo. Deus nunca perdeu o controle da sua vida. O problema é que você cata o controle da mão dEle e acha que vai resolver. Não vamos resolver. Nós precisamos colocar todas as circunstâncias das nossas vidas diante dEle. Diante dEle. Sabe, uma das coisas que tem roubado para que você venha a ser curado. Isso é uma das coisas que as pessoas estão assim, acabando com o Evangelho. Pessoas roubam o seu coração diante do Senhor. Pessoas te tiram da presença do Senhor. Mas sabe por que pessoas nos tiram? É porque a gente parou de olhar para Cristo e começou a olhar para as pessoas. Paramos de olhar para o alto e começamos a olhar só para pessoas. Começamos a achar que é aquela pessoa que vai resolver o nosso problema, que vai resolver aquilo que está acontecendo. Vamos para Filipenses 2:3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si. E as pessoas, nós começamos a inverter. De fato, nós precisamos olhar para as pessoas e trazer a cura para o coração dela. E não trazer mais problemas. De fato, nós precisamos olhar para as pessoas e não decepcioná-las. Irmãos, nós vamos decepcionar. Vamos deixar algo claro. Só que eu preciso fazer com que essa pessoa, eu venha a ser humilde o suficiente e pedir perdão, resolver e fazer com que ela seja maior que eu. Só que sabe qual é o problema? É que a gente, olha, ela me feriu, não quero mais. Não quero mais. Não quero falar com pessoas. Não quero estar dentro de igreja com pessoas. De fato, talvez nós estamos vivendo um tempo onde mais igrejas estão sendo lotadas, mas de pessoas que entram e saem e nunca foram curadas. E não é sobre esse evangelho que eu acredito. Eu acredito no evangelho que a pessoa entra por uma porta e ela é curada onde ela chega. Nós somos pessoas que ferimos pessoas, mas nós também precisamos ser as pessoas que curamos pessoas.
que trazemos o bálsamo, que trazemos a resposta. Nós não podemos apenas frequentar prédios de igreja e estar ali e não sairmos curados, transformados, mudados. Essas coisas não podem roubar o seu coração. Essas coisas não podem fazer com que você pare de olhar para Cristo. Nesses últimos tempos, o Senhor tem falado muito comigo sobre o corpo dele. Cada vez que eu vou ler, eu encontro o quanto o corpo de Cristo tem sido difamado. Mas não é sobre esse Cristo que nós temos que falar. Aí uma pessoa diz que está mal com a outra, e de vez você trazer a cura, você fala, é verdade, as pessoas são más. É verdade, eu também fui ferido. Não! Você tem que olhar e falar, vamos ser curados juntos. Eu fui ferido, mas eu sei que o Senhor tem a cura para nós. Eu sei que Ele não nos decepciona. Eu sei que Ele é aquele que está cuidando. Até quando nós vamos ferir pessoas e estragar o Evangelho? Como se de fato Cristo não fosse alguém que veio para curar. Se Paulo não tivesse agido dessa forma, você acha que nós estaríamos lendo tantos livros, tantos relatos que ele viveu? Ah, me feriu também, vou ferir. Ah, fez isso também. Não, é por isso que nós vemos o quanto ele foi feliz em servir a Cristo. Em estar com Cristo. Mas nós olhamos e paramos de pedir perdão. Nós não quero, não vou pedir perdão. Foi a pessoa que, tá tudo bem, chega e diga, eu preciso te pedir perdão, eu fiquei magoado, eu não gostei, não era dessa forma. Eu não quero te ferir, eu não quero que você pare de olhar para Cristo. Se você foi alguém que difamou a igreja para alguém, por favor, procure essa pessoa e se retrate, porque Cristo não tem nada a ver com os seus problemas. Se retrate, chame ela, senta, converse. Vocês sabem o quanto eu falo, à mesa, olho no olho. Deixa eu dizer, olha, eu falei com você naquele dia, eu também de vez falar que Cristo podia nos curar, eu te ajudei a falar mal de Cristo. Eu não quero mais sobre isso. Eu quero te dizer que tem um Cristo que vai te curar, te colocar dentro de uma igreja aonde você será curado e salvo, e outras pessoas serão salvas através da sua vida. É sobre isso. É sobre perdoar, é sobre ser curado. Precisamos parar de ser mimimi em todo o tempo, colocar a culpa na igreja. Chama para você, fui eu que te magoei, fui eu que fiz com você, eu quero te pedir perdão. Eu quero que seu coração seja curado como o meu está sendo curado. É sobre isso. É sobre nós olharmos e Cristo reinar sobre nós. Nós não vamos ser perfeitos. O único que era perfeito ainda foi para o madeiro. Nós não vamos, mas nós precisamos ser transformados dia após dia. Precisamos todos os dias olhar para o Senhor e falar: isso tem roubado o meu coração diante do Senhor e eu não quero mais. Eu não quero mais. Faça essa faxina no seu coração. Para quem que você precisa ir e pedir perdão, resolver? Ah, mas eu vou continuar lembrando. De fato, você vai continuar lembrando. Mas você vai ter uma vida plena com o Senhor, porque aquilo não te fere mais. Aquilo não te traz mais dor.
aquilo não te faz com que você viva com a pessoa do seu lado todos os dias. Porque você não pedir perdão é sobre isso. Você lembra da pessoa ali, ó, do seu lado. Acontece uma situação, foi por conta daquilo. Acontece outra, foi aquilo ali. Foi aquela pessoa. Não. Vamos começar a chamar a responsabilidade para nós. Quem que você precisa ir? Quem que você precisa pedir perdão? Quais são as pessoas que você precisa consertar? Terceira coisa que rouba o seu coração diante do Senhor são o dinheiro e as preocupações dessa vida. Se tem uma coisa que nós temos visto, né, e assim, tantas coisas, dinheiro é algo que rouba o seu olhar. Porque irmãos, nós precisamos trabalhar, amém? Também não vai, nós precisamos, mas isso não pode ser algo que roube seu coração, ser a prioridade. Porque a prioridade sempre precisa ser Cristo. As preocupações do seu dia a dia. Essas coisas, o dinheiro não pode se tornar o ídolo da sua vida. O problema é que nós queremos fazer tanto com as nossas mãos, que esquecemos que quem é o dono do ouro e da prata é Cristo, e paramos de colocar diante dele. Nós queremos tanto ir, fazer, estar, trabalhar, que nós esquecemos que é Ele quem vai nos dar o sustento em todo o tempo. Que é Ele quem vai trazer as bênçãos financeiras para a sua casa. O dinheiro hoje, ele mata pessoas. Tem gente que se mata por dinheiro. Rouba a vida das pessoas. Engana. São trocadas prioridades. Rouba o seu olhar numa rede social, achando que aquela pessoa está luxando, e você fica, por que eu não tenho o que ela tem? Só um parênteses aqui, irmãos, eu vi uma pesquisa esses dias, falando sobre redes sociais. Do ano passado para cá, aumentou muito o quanto as pessoas ficam nas redes sociais. Até o ano passado era em média 8 horas, que já é muito, por dia que a pessoa fica. Do começo do ano para cá se tornou 13 horas. É a média brasileira. Aí a pessoa fica ali sendo roubada por horas e horas. Aí você começa a cobiçar aquilo que a pessoa tem. Porque, irmãos, o que cada um faz eu também não sei. Aí o Senhor vai... Aí você... então eu preciso. Aí você começa, não, se essa pessoa também conseguiu ganhar dinheiro assim. Aí você começa a ser roubado porque você para de buscar no Senhor daquilo que Ele tem. E começa a querer fazer aquilo que o outro está fazendo. E aí você começa a almejar, eu quero o dinheiro como essa pessoa tem. Eu quero fazer o que ela faz. Eu quero fazer a viagem que ela está fazendo. E aí a gente começa a ser roubado nisso também. Fecha parênteses aí. Em Filipenses 3:19. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. É sobre isso, pensar nas coisas terrenas. Aonde você tem construído? É sobre essa terra ou sobre os céus? É nessas coisas terrenas, porque, irmãos, isso tudo vai ficar. Vai ficar. Mas e o seu coração? Como que está?
Como que ele está diante do Senhor? Está sendo roubado por essas coisas terrenas? Por ambições? Porque você precisa de dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro? É isso? O dinheiro pode te comprar muitas coisas, mas ele nunca vai comprar a sua salvação. De fato é verdade, se você trabalhar, você pode conquistar, ter carros, casas, fazer várias viagens. Mas do que adianta você fazer tudo isso e quando Jesus voltar, você não estiver com Ele? E aí? Até quando nós vamos ficar pensando só nas coisas terrenas? Que de fato nós precisamos ter uma casa, talvez aí um carro para, se alimentar, mas não é sobre isso. O dinheiro não pode ser o seu Senhor. O dinheiro não pode ser. O dinheiro não pode falar mais. Em 1 Timóteo 6,10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Quantas pessoas você conhece? Ou talvez você mesmo hoje está aqui e falando, cara, eu tenho deixado o dinheiro roubar a minha fé. Eu tenho deixado ser a raiz do meu coração. Tenho deixado com que isso fale mais alto. Tenho deixado com que isso fale mais na minha vida do que qualquer outra coisa. O que o dinheiro tem tomado no seu coração? O Senhor tem sido prioridade sobre você? Não se esqueça, Ele é o dono do ouro e da prata e Ele vai te sustentar em todo o tempo. Ele vai te sustentar. Qual é a preocupação que hoje tem tirado Deus do seu coração? Quarta coisa, ansiedade. Irmãos, não estou falando, tem umas psicólogas aí, pode até brigar comigo. Não estou falando que não é algo que tem assolado a nossa nação. Tem, e muito. Mas, irmãos, quando nós começamos a olhar para o Senhor, o nosso coração muda o foco. Nós começamos a olhar para Ele. E aí, essa ansiedade pelo dia de amanhã, por que vai acontecer, o que anda acontecendo ao seu redor, muda o foco. Muda o seu jeito de pensar. Muda como você vai olhar para o Senhor no dia de amanhã. Vamos lá para Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentam seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Por que andamos ansiosos, irmãos? Por que andamos ansiosos? Porque paramos de buscar no Senhor. E a paz que é dele vem sobre nós e nós vamos estar com a mente em Cristo. Por que andamos ansiosos? Se é Ele que é o dono do amanhã. Por que andamos ansiosos pelas coisas que têm acontecido? A ansiedade, na verdade, muitas vezes nem vai acontecer, mas você está preocupado, você deixa com que aquilo venha se tornando um medo dentro de você, vai tomando outras proporções. Irmãos, eu não estou falando que isso não está acontecendo. Sim, os psicólogos estão aí, os terapeutas.
para ajudar, mas deixa eu te dizer, nós temos o maior terapeuta que é Cristo e paramos de buscar nele. E colocamos tudo diante da medicina e não é. Cristo é aquele que é o seu maior psicólogo. Senta com ele e diz: o meu coração está ansioso. O meu coração tem sido roubado pelas coisas que têm acontecido, Jesus. Faz quanto tempo que você não olha aos olhos dele? Senta com ele, irmãos. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer todos os dias é sentar e orar e buscar e estar com ele. Ter a sua terapia com ele. Se é assim que você quer chamar. Mas paramos de buscar na palavra, paramos de buscar em Cristo, paramos de olhar para ele. Porque temos sido roubados pelos dias de hoje. Todo mundo tem 24 horas. E aí você só lembra que ele existe quando você vai deitar. Aí você só lembra que ele existe quando você abre a Bíblia no domingo aqui na igreja. E se abre a Bíblia. Porque nem a Bíblia mais o pessoal tem andado na mão. Você só vê alguns versículos que passam aqui no domingo. Porque temos parado de sentar com ele? Porque paramos de adorá-lo? Por quê? Por que que as coisas da terra têm nos roubado e nos trago essa ansiedade? Sabe, muitas vezes o diabo nem está fazendo mais nada. Você mesmo está indo. E ele está deixando. Porque de fato você parou de buscar em quem precisaria buscar. E aí o seu coração começou a se preocupar com coisas que não era nem para você se preocupar. Você parou de suplicar para aquele que vai te trazer a resposta. Você parou de orar para aquele que vai te dar todo o caminho que você deve andar. Porque paramos de olhar para o Senhor? Por que temos deixado a correria do dia a dia nos tirar da presença dEle? Sabe, esses dias eu estava ouvindo uma pessoa e aquilo mexeu muito comigo. Foi uma coisa muito pequena, mas falou, sabe qual é o problema? É que às vezes você fala assim, eu acordo todo dia 5 da manhã, 6 da manhã, porque eu já levanto, saio e vou correndo para trabalhar, ou para ir para academia, ou sei lá o que você vai fazer. Por que você não começa a acordar 20 minutos antes, para ter esses 20 minutos? Eu não estou falando de 1 hora, irmãos. Isso falou demais comigo. Por que você não levanta 20 minutos antes, para ter esse tempo de qualidade com o seu Deus? São 20 minutos de sono, talvez, que você vai falar, mas eu queria... Mas o que é 20 minutos? O que é 30 minutos? Aí, o dia vem, os dias maus vêm também, porque nós passamos pelos dias maus. E aí o seu coração vai sendo roubado na ansiedade, porque você parou de buscar com o seu maior terapeuta, que é Cristo. De sentar com Ele. Em 1 Pedro 5,7 fala, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Mateus 11:28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Eu não sei você, irmão, mas quando eu paro para ler, eu falo, mas eu já li isso, e aí o Senhor traz uma revelação nova. Eu fico tão maravilhada. Eu não estou falando que eu sou melhor que você, porque às vezes eu também leio a Bíblia e falo, eu não entendi nada. Também acontece isso comigo. Mas quanto mais nós lemos, mais nós podemos conhecer quem é o autor da vida.
Quanto mais eu busco na palavra, as preocupações, a ansiedade dessa vida não vão roubar o meu coração dele. Precisamos descansar e confiar. Precisamos deixar com que ele tome o percurso da nossa vida. Precisamos deixar Jesus entrar de verdade em nossas vidas todos os dias. Precisamos deixar com que ele purifique a nossa vida. Precisamos ter tempos de olhar a ele, ter conversas, tempos de qualidade. Irmão, se você só tem 20 minutos no seu dia, porque você sai cedo e chega tarde, mas tenha esses 20 minutos, por favor. Esses 20 minutos vão mudar a sua vida. Para falar a verdade, a gente começa em 20, quando a gente vê já passou para 1 hora. Talvez você vai acordar mais cedo e saiu atrasado para o trabalho. E vai falar, não, acordou atrasado não, é porque eu estava tendo uma conversa tão boa que eu, quando vi, perdi a hora. O que tem roubado seu coração nesses dias? Salmo 127:2 diz, é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Se nós entendêssemos isso, de verdade, nós não teremos preocupações nenhuma sobre essa vida. Nós se preocuparíamos como vamos chegar lá no céu. Talvez o choro tenha sido algo que tem roubado seu coração diante do Senhor. Irmãos, precisamos chorar. É necessário chorar. Até esse livro que eu estou lendo, ele fala sobre o choro. Mas talvez isso tenha sido tão grande no seu coração que você começou a chorar por coisas que nem está lavando a sua vida. Está te trazendo outras coisas sobre você. Eu não sei se você está vivendo luto, eu não sei se você está vivendo um filho que não está bem, um casamento que não está bem. Mas o choro não pode roubar o seu coração. Nós temos que, sim, de fato, chorar diante do Senhor, buscar nele. É sobre uma lágrima de dor, mas também uma lágrima de alegria sobre ele. De estar diante dele. De olhar para ele. Vamos para João. João 11. Onze 32. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e viu e caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa é a história de Lázaro. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. E lhe responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Os outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus sentiu-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechada à entrada. Rolem a pedra. Para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que que você cresce veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouvistes. Tu sempre me ouves.
Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que eles creiam que tu me enviastes. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos, com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarre-os a faixas e o deixe-o ir. Irmão, nós vemos aqui alguém que chorou. Jesus chorou de tristeza. É um amigo. Se você ler a história, você vai ver, né, que Jesus ainda demora para ir. E ele só estava ali, as pessoas, ele vai, os discípulos falam, mas você vai voltar para o mesmo lugar onde queriam? Vamos. E ele fala que era para quê? Para que a glória, o propósito fosse cumprido. E aí, se questionam, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantos sis? Se o Senhor tivesse olhado para mim, hoje eu não estaria chorando. Se o Senhor tivesse lá com meu filho, ele não teria morrido. Se o Senhor tivesse ali olhando para o meu casamento, ele não teria acabado. Se o Senhor tivesse ali no meu trabalho, eu não teria sido mandado embora. Quantos sis nós começamos a questionar o Senhor? E choramos, e isso tem roubado o nosso coração. E esquecemos que é Ele quem deu a vida para Lázaro de novo. Quantos sis nós começamos a questioná-lo? E paramos de dizer, o Senhor tem algo para me ensinar com isso? Ele teve profunda indignação e grande angústias. Jesus também sofreu. Ele ficou triste ali. Tanto que ele faz o que? Ele chora. Só que ele não vai ali com a dúvida no coração. O problema é que nós vamos diante do Senhor duvidando daquilo que Ele pode fazer. Ele sabia quem era o pai dele. Mas sim, de fato ele era Jesus. Mas se ele também não cresce no pai, algo ia acontecer. Quantas vezes nós começamos a questionar o Senhor por situações daquelas que você mesmo criou para você? Quantas vezes nós começamos, e se, precisamos parar com o sis e precisamos olhar para o Senhor e dizer, o Senhor tem vida para esse lugar, então traga a vida de volta para cá. Traga o Senhor de volta. Hoje o meu choro eu não estou bem, eu estou mal, mas eu sei que é o Senhor quem pode mudar toda a situação da minha casa. Quantas vezes começamos a questionar o Senhor, e você está chorando por coisas que o Senhor nem queria que você estivesse naquele lugar, mas você parou de ouvir Ele. Talvez tem feridas dentro de você gritando. Tem coisas que faz muito tempo que o Senhor está falando, olha, deixa eu curar, você já chorou demais por isso. Deixa eu abrir, deixa eu curar, vai doer, mas eu quero curar. E você parou, você não deixou o Senhor curar. Quantas coisas está aí dentro que você precisa dizer, Senhor, tira para fora. Jesus olha para Maria e fala, eu não te disse que é para a glória? Você vai crer ou não, Maria? É para a glória de Deus. Você vai crer ou não que é para a glória de Deus? Você vai crer que é o Senhor? O Senhor quer que você coloque seu coração diante dEle. O Senhor não te trouxe aqui para só estar aqui, mas o Senhor tem uma pedra para remover de dentro do seu coração. Sabe essas feridas que você colocou pedra? O Senhor te trouxe aqui para você tirar elas, porque hoje é o dia que Ele vai te curar.
Hoje é o dia que Ele vai te trazer cura. Hoje é o dia que Ele vai dizer o seu nome e falar: sai, sai para fora, porque eu tenho a cura para você hoje. Você não vai mais olhar e chorar por conta dessa ferida. Você vai saber que eu trouxe vida sobre ela. E para terminar, eu queria que nós voltássemos em Filipenses 4:1. A banda pode subir. Filipenses 4:1. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Irmãos, Paulo está dizendo para nós: permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Se tem coisas que têm roubado o seu coração, se pessoas têm roubado, se a ansiedade tem roubado, se as circunstâncias têm roubado, o Senhor diz para você hoje: permaneça firme, que em breve nós vamos nos encontrar. Permaneça firme no Evangelho. Permaneça firme em quem o Senhor te colocou para ser. Permaneça firme diante do Senhor. O Senhor te trouxe aqui para te trazer a felicidade novamente. Fazer com que você venha sorrir novamente. O Senhor te trouxe aqui para remover qualquer atadura da sua vida, para que você possa enxergar Ele novamente. O Senhor te trouxe aqui para que você possa permanecer nele. Permanecer em Cristo. Ver a Cristo. Queria que você fechasse os seus olhos e começasse a perguntar para o Senhor: Senhor, eu preciso ser curado aonde? O que tem me roubado nesses dias?